Olá, seja muito bem-vindo de novo ao nosso canal. Se está gostando, inscreva-se e deixe o seu like. Os Filhos da Chuva, Hans Weber, Segunda Memória. As Primeiras Pegadas. Parte 1. Quantos séculos, quantos milênios ou quantos milênios de séculos se passaram entre a minha primeira e segunda memórias? Entretanto, por quais regiões vagou o meu espírito, onde estive? Em que bruma, em que vazio, em que nada descansei? Terei, porventura, encarnado em fetos não nascidos, em homens sem cérebro, sem deixar qualquer marca em minhas lembranças de hoje? Ou, pelo contrário, fui um desses espíritos de mortos aos quais, insensatamente, os vivos invocam em vão, pedindo-lhes proteção que não lhe podíamos brindar? Sem dúvida, foi esta a última hipótese, e me mantive, através de gerações e gerações, diáfano, incorruptível, como vaga umidade que ainda não é nuvem e espera o momento de converter-se em gota para corporalizar-se e regressar. Hoje me espanta e também me orgulha conhecer a dimensão do salto ascendente do homem entre a minha primeira e segunda vidas. No espaço que medeia entre uma e outra, nós, os humanos, descobrimos certos utensílios e aprendemos a fabricá-los. Ignoro que distante ancestral de minha estirpe usou pela primeira vez uma pedra afiada pela corrente, pelos golpes sobre os pedregulhos de uma corredeira, para esfolar o corpo do animal morto, em vez de fazê-la com os dentes. Apenas sei que, em minha segunda encarnação, nós mesmos já trabalhávamos as pedras para torná-las cortantes, pontiagudas ou raspadeiras. E que, graças à nossa própria iniciativa, sabíamos converter o rústico sílex em machados, facas, pontas de lança, massas e morteiros. E tudo o que havia à nossa volta, ossos, conchas, peles, nós afanávamos em transformá-la para torná-la útil. Espinhas curvas de peixes mortos para pescar com elas os vivos. Bambus transformados em falcões para voar ao alcance da presa cobiçada. Bexigas para transportar água, cipós e juncos para cozer as peles que nos cobria durante o sono. Quantos séculos teriam se passado, desde o primeiro machado fabricado até que alguém lhe tenha praticado uma fenda na borda posterior para apoiar os dedos e servir-lhe de asa? Quantos para adaptar um pau à sua base a fim de multiplicar a força do golpe? O destino do homem era e é utilizar a natureza, de que antes era escravo, além de pretender dominá-la. E o das gerações vindouras não esquecer uma só das experiências adquiridas por aqueles que os precederam, para legá-las junto às novas lições aprendidas àquelas que virão depois. Foi um lentíssimo e pavoroso avanço pelo túnel do tempo o que decorreu entre o arborícola e o Homo faber. Se bem que tolos nunca fomos, embora parecêssemos, porque estávamos tocados por uma luz mágica que eu já intuía em minha primeira encarnação e que nos destinava a diferenciar-nos de todos os outros seres vivos quando chegássemos à esplêndida realidade desta minha segunda encarnação, em que estamos conscientes de que, se eles têm garras poderosas e dentes enormes, nós temos armas. Se as suas patas são mais velozes que as nossas pernas, ou são menos que as nossas lanças. E à noite não ousam aproximar-se das nossas fogueiras, que nos protegem melhor do que as deles. Ataca-me a vertigem, a mim, Hans Weber, quando considero, à luz dos conhecimentos de hoje, a duração das eras, as glaciações, único relógio que disponho para medir a profundidade do tempo intermédio entre o descobrimento do fogo, seu aproveitamento ulterior e conservação, sempre difícil, e a revolução que supôs o prodígio de sua fabricação ou capacidade de produzi-lo livremente. Tenho meditado profundamente na petulância do homem moderno, dominador da natureza e de suas forças ocultas ou não visíveis, como a gravidade, a energia e as ondas, quando supõe que o progresso começa por ele, com ele e nele. Eu afirmo que nem a roda, nem a vela,
nem a fundição de metais, nem o domínio da eletricidade, nem o motor de explosão, nem a desintegração do átomo ou os voos espaciais tiveram a transcendência para a sobrevivência do homem e seu lançamento para os planetas, a caminho das estrelas, como a invenção da fogueira. O fogo é consubstancial com minha segunda memória. Quando o chicote resplandecente de um raio açoitava uma árvore e a convertia em chamas, em brasas, conhecíamos o modo, sempre árduo, como já disse, de perpetuar-lhes as chamas. Mas ignorávamos como produzi-las, quando os dilúvios ou as inundações anegavam as piras, ou quando tribos rivais, invejosas do nosso bem, espalhavam as brasas até extingui-las. A causa do primeiro, 10 dias de chuvas incessantes, em que o céu lhe aprouve esvaziar-se sobre nós, perdemos as brasas protetoras que nos davam luz às nossas noites, sossegos aos nossos medos, calor ao nosso frio e sazão aos nossos alimentos. 2 ciclos de gelos e calores transcorreram sem que recuperássemos o perdido, quando certa noite fechada, que tão cedo não havia de clarear, e nos encontrávamos sem outro teto que as estrelas, a preparar as armas para a caça, produziu-se, por acaso, a antecipação do prodígio. Revejo-me junto às mulheres e homens da minha tribo, esfregando com o duros seixos do rio o fio do machado para apurar-lhe o corte, e as pontas das lanças para torná-las mais penetrantes e agudas. Ninguém falava. Só ouvíamos o rítmico e monótono som dos cantos e dos silex. E não havia outro resplendor além de uma lágrima de luz que lançavam as pedras ao serem golpeadas. Um dos mais expeditos era Ombutu, um adolescente órfão que acolhemos entre nós quando, pequenino, o descobrimos junto à mãe morta. Uma das lágrimas luminosas, desprendidas de seus instrumentos, acendeu uma pequena palha e, imediatamente, um pequeno regueiro, minúsculo regato de fogo, avançou uns palmos, faiscou, crepitou e se apagou. Rumor de assombro e de esperança estendeu-se entre os homens e mulheres da tribo. Ombutu tornou a repetir seu movimento mais uma e 100 vezes golpeando as pedras sobre o chão, mas o fenômeno, para a decepção geral, não voltou a produzir-se, salvo uma vez que uma erva se inflamou, sem pegar fogo nas outras, e chegou à incerta claridade da alba, como grande pálpebra que se abre sonolenta sobre a terra. E os homens da tribo, famintos e amargurados, partimos para o lugar da caça. Ombutu não participou da miserável captura de um cabrito montês, única peça conquistada, cujas carnes magras não bastavam para saciar ninguém, nem alimentar a todos. Em consequência, Bongbó, o que nos comandava, não por ser o mais velho, mas o mais forte, privou-o de sua ração. As mulheres imploraram por ele. Em nossa ausência, disseram em sua defesa ao mesmo tempo em que apontavam para um monte de cinzas. Ombutu conseguiu acender um imenso espinho que se consumiu antes de poder alimentar o fogo. Enquanto caçávamos, ele tentou tenazmente devolver-nos o tesouro que as chuvas nos roubaram. Não obstante, Bongbó confirmou o castigo, e Ombutu limitou-se a devorar com os olhos o que lhe estava vedado aos dentes. Todos nós tememos Bongbó. Quando ele mata um animal ou outro homem, não nos permite participar do festim, até haver saciado o seu apetite com as partes mais saborosas, o fígado, a língua, testículos e costelas. Quando Bongbó caminha, tanto na caça como em nossos grandes e intermináveis deslocamentos, vai sempre à frente, e ai daquele que pretenda adiantar-se a ele. Caminha curvado, inclinado em direção à trilha, os enormes e poderosos braços pendurados. Sua grande cabeleira é crespa, é maior do que o rosto, a testa estreita, redondo e sanguinolentos os olhos, nariz larguíssimo e achatado, pômulos e beiços proeminentes. É menos rápido que Ombutu e que eu, aos quais ninguém ganha na corrida, mas é tão forte que pode estrangular um veado.
Tampouco participou Umbutu nas horas que precederam o amanhecer do dia seguinte, na preparação das armas. Nem aguçou as pontas das flechas, nem colaborou para afiar os machados, nem nos seguiu quando empreendemos a marcha rumo ao lugar da caça, olhos bem abertos, ouvido tenso, olfato rastreador. Ao cair da noite, regressando, carregados de peças ao acampamento, tampouco permitiu Bongbó que se lhe desse o de comer, por não havê-lo conquistado com o seu próprio esforço, apesar de ser o alimento muito mais abundante que na véspera, e jurarem as mulheres ter ele trabalhado de sol a sol, procurando, embora sem consegui-lo, o bem da comunidade. A restituição à tribo do patrimônio perdido, o fogo, pus-me do lado das mulheres, embora não tivesse erguido palavra em favor de Umbutu, porque Bongbó tolerava-lhes o que não concedia aos homens. Mas, sem que ninguém percebesse, guardei comida para ele e lhe dei já a noite fechada, enquanto escutava-lhe dos lábios os ensinamentos que adquiriu em seus fracassos. As chipas arrancadas do sílex, disse-me, devia produzir-se do lado em que soprava o vento, e o empilhamento de ervas secas do contrário. A lenha e os troncos deviam ser emparelhados em quantidades grandes, antes de tudo, e arrumados junto de um espigão seco, e não alimentar a este, senão depois de produzir-se a primeira débil combustão. O prolongado jejum privava-o de forças. Sua situação de recolhido, de autoridade, sua inferioridade física, privava-o de qualquer possibilidade de enfrentar-se corpo a corpo com Bongbó. Mas era necessário carregar troncos, ramos, cardos secos, folhas, ervas, assim como preparar um monte de lenha para o caso em que nossos esforços na primeira tentativa fracassassem. Para tudo isso, ele solicitava a minha ajuda, e eu a ofereci, porque intuía que ele, apesar de ser mais jovem e menos musculoso que os adultos, possuía armas que o nosso chefe não carecia. Suas forças eram diferentes das dos braços, pernas e mandíbulas. Elas se chamavam tenacidade, paciência, inteligência e observação. Tinha luz nos olhos e na fronte. Não rugia ao falar como um trovão, mas suas palavras persuadiam como o vento, como a brisa. Decidi ajudá-lo e ordenei a minhas 4 mulheres que colaborassem conosco. 2 horas antes da aurora, quando a tribo ainda estava dormindo, Umbutu começou primeiro a friccionar 2 sílex até sentir as pedras quentes entre as mãos, como ovos recém-chocados. Depois a golpeá-las, enviesá-las, até arrancar-lhes pequenos e pálidos raios que faiscavam na noite, como olhos de felinos que piscassem. Um deles pegou na isca previamente preparada. A alimentamos febrilmente com raminhos, cardos, ervas, selecionados entre os mais secos. Sopramos suavemente sobre tudo isso e observamos com fruição como o espinho começava a fumegar, crepitar, dobrar-se e, por fim, inflamar-se como uma grande labareda que feriu a noite. Era o exato momento de deitar ali os grossos troncos para que ardessem. A tribo despertou. Ah, que gozo ver aqueles desordenados redemoinhos de luz e de sangue, dotado de vida própria, mais poderoso que um búfalo, mais colorido que o arco que forma no céu quando o sol peleja contra a chuva, mais movediço, oscilante, vibrátil que o salgueiro agitado pelo vendaval. Eram azuis as línguas que perfuravam verticalmente a noite, rubras as brasas, amarelas e verdes as chipas, cambiantes as formas. Era alucinante contemplar aquele animal de 100 braços, 1000 dedos, que bailava, se contorcia, contraía e expandia ao som do crepitar de um surdo rumor que parecia um hino triunfal em louvor do seu infinito poder e de sua força irresistível. As mulheres, enfeitiçadas, levavam suas crias até o clarão da fogueira para desentumecê-las. E vi o jubilo nos olhos de todos por recuperarem o Deus protetor. A sentinela sagrada, o amigo,
O amigo ausente por mais de 2 séculos que a chuva nos roubara e que agora renascia aos conjuros daquele adolescente que nos pagava com acréscimo o ato de havermos incorporado no nosso clã quando ele estava desvalido. Mas também vi cólera e pavor nos olhos de Bong Bo. Cólera porque alguém ousara tomar iniciativas não patrocinadas por ele. Pavor ao intuir pelos reflexos nos olhos entusiasmados dos homens que um rival lhe disputava a obediência e o domínio. Saltou como um leopardo faminto da sua coberta e, armado em machado e lança, começou a dar pulos diante de Umbutu. Saltos rítmicos, elásticos, desafiadores, provocando-o para o combate. O jovem, que levava na mão uma acha acesa, fez-lhe frente por um instante, mas não quis lutar. Girou o corpo, deu-lhe as costas e pôs-se a correr, tocha erguida ladeira acima, convidando-o a persegui-lo. Em vão, Bong Bo vomitou-lhe os nomes infames de gazela, mulherzinha. Crescia-lhe a raiva ao entender que seus braços eram mais fortes, mas mais velozes eram as pernas do moço. Arrojou-lhe a lança com força, mas Umbutu, que já esperava por isso, esquivou-se. Enfurecido, fora de si, Bong Bo agarrou um longo bambu dentre os carregados até ali e começou a dar pauladas nas fogueiras e a esparramá-la diante da consternação dos homens, do pranto dos pequenos e das lamentações das mulheres. Não foi fácil, nem rápida, nem exigiu riscos a vandálica empreitada. A grande fogueira ficou dividida em muitas, e cada uma delas pegava em gravetos e piaçabas que atapetavam o chão. Suado e cheio de queimaduras, mal concluída sua estúpida façanha, virou o rosto triunfante para nós. Ele era mais forte que o fogo, disse-nos, pois era capaz de destruí-lo. Mas o que viu em nossos olhares não foi submissão, mas sim ódio. E ter-se-ia dado muito mal, pois cada adulto tinha aparelhado a sua lança, se um novo acontecimento denunciado pelas mulheres não nos tivesse reclamado a atenção. No alto da colina, para onde fugiu Umbutu, uma nova fogueira se havia acendido. Entre as lembranças de minha segunda encarnação, brilha, indelével, o momento em que as mulheres, todas da tribo, puseram às costas suas crias e iniciaram a subida do monte para unir-se a Umbutu. Assim como, chegada a época do cio, o rebanho de corça abandona o lutador vencido e se une ao vencedor. Do mesmo modo, naquela ocasião memorável, deixaram Bong Bo sozinho para buscar a proteção daquele que reconheceram ser o seu superior. Hoje em dia, ao rememorar minhas sucessivas encarnações, hei de proclamar que aquela foi a primeira vez na história do homem em que tacitamente foi proclamada a superioridade da inteligência sobre o músculo. E foram as mulheres que deram a vitória ao menos corpulento, em rebeldia contra aquele que o era mais. Seguidas de muitos de nós, foram-se atrás do novo chefe que, postado a contraluz frente à pira, erguia qual bandeira triunfal a tocha ardente.